Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Sérgio Souza Nunes, sou enfermeiro e estou aqui hoje para falar de um tema de suma importância, principalmente para nós, profissionais da enfermagem. Você já escutou falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, também conhecido como LES? Vamos falar um pouquinho sobre os seus conceitos, epidemiologia, fisiopatologia, prestação de cuidados, manifestações clínicas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Vou compartilhar com vocês um slide sensacional. Vamos lá complementar o nosso conhecimento? LES é uma doença que acomete todas as pessoas que têm alguma predisposição a manifestar algum tipo de doença autoimune. Ela é uma doença inflamatória que atinge principalmente os tecidos conjuntivos. Aqui na imagem eu trago algo característico para vocês. Rush malar é uma lesão do tecido conjuntivo que traz para cada um de nós uma extrema importância de diagnosticar esse paciente que é portador dessa patologia. Essa patologia, às vezes, os pacientes não têm uma atenção adequada pela deficiência do seu próprio diagnóstico. Então, esse rush malar ou essa asa de borboleta, principalmente na face desses pacientes, eles são característicos dessa lúpus eritematoso sistêmico. Mas de onde vem esse nome? Lúpus eritematoso sistêmico. Lúpus vem de lobo em latim. Eritematoso vem de vermelho em grego. Já sistêmico vem do envolvimento de vários tecidos do corpo. Por isso que é conhecido como LES. A epidemiologia e a morbimortalidade dessa doença, ela é de se assustar, porque depende dos órgãos que são acometidos. Ela atinge principalmente mulheres e na idade reprodutiva. A sua incidência é de 1 a 22 casos a cada 100 mil pessoas. Já a sua prevalência é de 7 a 160 casos a cada 100 mil pessoas. A mortalidade ela varia de acordo com o grau acometido ou os órgãos que são acometidos pela prevalência dessa doença. Quando eu tenho acometimento renal, sistema de nervoso central, esses pacientes têm uma mortalidade maior, até se aumentar de 3 a 5 vezes maior do que a população geral. A fisiopatologia da LES, ela é decidida entre um indivíduo que é normal e um indivíduo que já tem a lúpus eritematoso sistêmico. O paciente que é um indivíduo normal, ele já tem um sistema imunológico ativo, ele responde a imunógenos e ele tem uma eliminação eficácia do imunógeno. Então é um paciente que tem um indivíduo normal, é um paciente onde a lúpus eritematoso sistêmico não vai atacar esse paciente. Porque lembrando que a lúpus ela é uma doença autoimune. Então, o indivíduo que tem a lúpus eritematoso sistêmico, ela tem uma falha no sistema imune. Então, já começa por aí o desenvolvimento dessa doença inflamatória. Ela reconhece os antígenos próprios e ela tem uma formação de doenças autoimunes. O quadro clínico. Por que nós, profissionais da enfermagem, precisamos saber de quadros clínicos? Para a gente poder associar quais são as características principais de cada tipo de lesão. E o que essa lesão, com resultado de exames laboratoriais e resultados de exames por imagem, pode trazer para a gente como predisposição a ter um diagnóstico preciso e podermos tratar de forma mais clara esse portador de LES e também melhorar a qualidade de vida de cada um deles. O quadro clínico, ele é mais ou menos característico dependendo do tipo de lesões e órgãos acometidos. Ele tem febre, junto com a febre, ele tem o rush malar. O rush malar, ela é uma mancha avermelhada, principalmente nessa região malar,
que ela tem um desenho de asa de borboleta. Essa asa de borboleta, ela é específica da doença, mas deve ser correlacionado com vários outros tipos de exames. Temos também a erupção cutânea, que ela é uma lesão discoide, ela é uma lesão desconexa, mas ao mesmo tempo ela faz conexões uma lesão com a outra. Temos também a alopecia areata, ela é específica da lúpus eritematoso sistêmico. Ela pode ser confundida às vezes com calvície, mas a alopecia areata é uma perca parcial do cabelo, onde os fios capilares não têm mais o seu crescimento. Então é algo progressivo e permanente. Por isso que ele deve ser avaliado de uma forma correta, clara e de forma tranquila. Temos também as úlceras orais, que elas dão principalmente na parte superior da cavidade oral. Elas dão em formas de escamações ou bolhas. Temos as dores articulares, principalmente em membros inferiores. Temos a dor muscular leve, é aquela dor constante, mas ao mesmo tempo progressiva, que pode correlacionar ou ela pode evoluir a uma artrite. Que essa artrite, ela já é uma má formação das articulações, onde cada uma das articulações vão ficar deformadas, e isso vai trazer uma dor de forma intensa e mudar também a perspectiva da qualidade de vida de cada um desses portadores. No quadro clínico, nós temos que conhecer como profissionais enfermeiros, principalmente as desordens. Que tipo de desordens ou que tipo de órgãos que são acometidos e que podem levar a um diagnóstico mais preciso dessa patologia. No quadro clínico, eu tenho a desordem renal, onde pode se evoluir para uma nefrite lupídica, mas também eu tenho que avaliar no exame a proteína maior que 500 miligramas. A desordem cardiopulmonar, ela traz para mim, além de dor torácica, ela traz também alguns problemas, como pericardite. Na desordem hematológica, eu tenho a anemia hemolítica. E na desordem neurológica, quando não é associado a nenhuma outra causa, eu tenho convulsões e psicoses. No diagnóstico, eu entro bem na nossa área, na assistência que deve ser prestada ao portador de LES. Na assistência prestada, nesse diagnóstico, eu preciso conhecer primeiro a história da doença. Eu preciso saber o conceito, quais são as principais manifestações clínicas e conhecer a diferença entre a fisiopatologia de um paciente que é portador de LES e de um paciente que é sadio. Na avaliação física, eu vou fazer uma anamnese criteriosa. Eu vou conhecer os sinais e sintomas desse paciente e vou correlacionar com os exames laboratoriais, porque todas as respostas desses exames laboratoriais vai me trazer mais fidedigno o resultado ou o próprio diagnóstico desse paciente. Tenho também como estratégia a biópsia da pele e a biópsia do rim. Já na história da enfermagem, principalmente na anamnese, na nossa avaliação inicial, eu tenho que evidenciar quais são os sinais e sintomas da LES. Apesar de todos aqueles sinais e sintomas, eu também tenho a fotossensibilidade. A fotossensibilidade ela pode ser tanto por radiação solar ou como por radiação artificial. Temos também que prestar bastante atenção nas vasculites, que de 20 a 70% dos casos também acometem do tipo urticária, que podem evoluir para úlceras necróticas. Tenho que avaliar dores, principalmente a palpação abdominal, a percussão de região lombar, a febre e a diurese. Que tipo de diurese que está sendo eliminada, principalmente quando eu for realizar a coleta do exame de proteinúria de 24 horas, eu tenho que saber avaliar o aspecto dessa diurese e como está sendo o fluxo dessa diurese nessas 24 horas. No diagnóstico, eu trago para a gente os principais exames laboratoriais e os exames de imagem. Nos exames laboratoriais, eu destaco hemograma completo, proteinúria de 24 horas, ureia e creatinina, que são os mais específicos. Já nos exames de imagem, eu trago o eletrocardiograma, o ecocardiograma, tomografia computadorizada e a ressonância,
que é a nossa base ampla de todo e qualquer diagnóstico. Para falar um pouquinho mais e para conhecer como diagnosticar ou como ter uma perspectiva de um diagnóstico exato de um paciente portador de LES, eu tenho um exame que é um pouco específico, além do rush malar, que é a asa de borboleta na região malar, que também é característico do portador. Eu tenho uma avaliação de autoanticorpos, FAN. FAN é um exame que, se esse exame der positivo ou reagente, associado a outros tipos de manifestações clínicas, como distúrbio renal, distúrbio hematológico, distúrbio cardiológico, eu posso correlacionar ele com outros exames e ele pode ser decisivo para que eu possa diagnosticar um paciente sendo possível portador de LES. Tratamento. O tratamento, ele varia de brando a severo. Depende do tipo de órgão acometido. Mas como nós estamos falando de LES, que é lúpus eritematoso sistêmico, ele já acometeu órgãos. Então, quando ele está na fase inicial, eu vou utilizar principalmente corticoides. E tenho também uma droga antimalárica, que é a hidroxicloroquina. Já quando eu falo de sintomas graves que acometem vários órgãos, sistema nervoso central, eu já vou pensar em um tratamento um pouco mais abrasivo, um pouco mais imediatista, especializado, onde eu vou fazer altas dosagens de medicações e esse tratamento vai ser um pouco mais agressivo para o paciente. Lembrando que quando ele já está nesse tratamento um pouco mais grave, da patologia, já é portador, já não consegue mais lidar com a situação nessa fase inicial, a alta dosagem de corticoides é obrigatória para diminuir a resposta do sistema imunológico no corpo. Temos também as drogas citotóxicas, que elas são utilizadas para bloquear esse crescimento celular. E esse medicamento, ele tem efeitos colaterais graves e na maioria das vezes os pacientes eliminam o tratamento devido aos efeitos colaterais. É onde eles devem ser orientados e terem um apoio para que possam continuar e permanecer no tratamento e nessa progressão do tratamento eles possam ter uma estabilização da doença. Lembrando que ela não tem cura, ela só tem tratamento. Então vamos lá. O tratamento existe. Não tem uma cura definitiva para o lúpus. Então o principal objetivo do tratamento é controlar sinais e sintomas e melhorar a qualidade da vida das pessoas que são portadoras desse tipo de doença. Frente a isso e frente a todo esse conteúdo que foi embasado, que foi revelado para vocês, para complementar um pouquinho do conhecimento de vocês, eu trago agora um estudo clínico. Este caso clínico, ele demonstra muito bem quais são os sinais e sintomas que devem ser avaliados pelo paciente e como podemos chegar a um possível diagnóstico exato desse paciente ser portador de LES. No caso clínico, eu trago para vocês hoje uma paciente de 27 anos com quadro de fotossensibilidade exposta ao sol. Ela queixa-se de 2 a 3 vezes artralgia, rubor e edema. Foi relatado que o tio dela tem insuficiência renal crônica e a mãe tem lúpus. A mesma apresenta um quadro febril, aparecimento de furúnculos na perna direita e ela tem fotossensibilidade, que foi decorrente do aparecimento de bolhas na pele e com eritema. No histórico familiar eu já tenho bem claro 2 informações de suma importância. O tio é portador de insuficiência renal crônica e a mãe tem lúpus. Para complementar todo esse histórico clínico, o enfermeiro vem e faz um exame físico detalhado para ele conhecer e poder contrastar os sinais e sintomas desse paciente com possíveis resultados de exames laboratoriais e exames de imagem. A paciente apresentou êmese, anúria, edema nos membros inferiores,
foi submetida a um exame de ultrassonografia pélvica e abdominal. Visualizou um quadro sugestivo de glomerulonefrite acompanhado de litise renal. Foi submetida a exames laboratoriais, dosagem sérica e foi solicitado DNA e FAM. O FAM deu resultado positivo, característico do portador de LES. Qual outra informação que eu posso associar? Litise renal, distúrbio renal consegue já ser visualizado. Essa paciente tem um sugestivo de ser portadora de LES. A mesma apresenta no rosto sinal da asa de borboleta, característico do portador. Tem dor à palpação e na percussão de região lombar e edema nos membros inferiores. Evoluiu com hipertensão, febre, oligúria, letargia e pouca diurese, distúrbio renal, que tinha cor de Coca-Cola, proteinúria de 24 horas. Vamos avaliar essa paciente? Vamos conhecer um pouquinho mais dessa paciente? Então essa paciente, ela tem um histórico de sedentarismo e não tabagista. Ela tem 2 antecedentes gravíssimos: insuficiência renal crônica, distúrbio renal e lúpus. Então ela já é uma paciente que a família tem lúpus. Os sinais e sintomas dessa paciente: fotossensibilidade, asa de borboleta no rosto, característico de Rance malar, que é característico da lúpus. No exame físico, ela tem edema em membros inferiores. E no ultrassom abdominal e pélvico dela já deu uma desordem renal. Muito interessante a gente prestar essa atenção nesses detalhes. Ela fez o FAM. O FAM dela deu positivo. Então é sinal que todos os outros sinais e sintomas dela associados ao FAM positivo, ela também é portadora de LES. Aqui eu trago para vocês 3 diagnósticos de enfermagem, 3 resultados, 3 intervenções e agora nós profissionais de enfermagem, constituintes de uma equipe multiprofissional, vamos realizar prescrições e horários exequíveis para cada uma dessas intervenções, pensando que esses pacientes, eles têm tratamento, mas não têm cura. Então, a partir do tratamento que nós, profissionais da enfermagem, prestamos para esses pacientes, eles vão ter melhora da qualidade de vida e vão poder viver como qualquer uma outra tipo de pessoa, aumentando a sua perspectiva. Trago para vocês algumas prescrições e horários que não podem deixar de ser resposta base para cada uma dessas questões. Eu preciso realizar, anotar e avaliar cada um dos meus sinais e sintomas, embasados nas minhas intervenções e no meu diagnóstico. Essas são as referências utilizadas. Deixo uma mensagem para vocês. Quando ouvir falar sobre lúpus e se lembrar de mim, por favor, adicionar em sua lembrança a superação. Quero ver meu nome vinculado com a força e a coragem e não com a vitimização. Por isso que nós, profissionais de saúde, temos que prestar uma assistência adequada, conhecer os pacientes portadores de LES e assim melhorar a perspectiva de vida de cada um deles. Até mais! Fiquem com Deus e que seja sempre um sucesso a nossa vida, hoje e sempre. Até mais!